Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu dou início à sessão temática do nosso eixo 2. Hoje aqui os trabalhos que vão ser apresentados têm uma questão comum, que é a discussão sobre o projeto e as questões de método. O primeiro trabalho a ser apresentado é intitulado A Metodologia de Qualificação de Lugares Urbanos no Ambiente Universitário e a Experiência do Plano Diretor Integrado da Unicamp, de autoria da Flávia Brito Garbogini e da Silvia Mikami Pina. E o segundo trabalho, Perspectiva sobre a produção de um espaço universitário, limites e possibilidades de ação reflexiva no contexto pós-reúne, de autoria da Carolina Luiza Fonseca Ribeiro, Roberto Eustáquio dos Santos e Éder Marques da Costa. Então, como não vieram, né, os apresentadores dos dois outros trabalhos, a gente ficou, então, com um objeto em comum, né, que são os campi universitários. Acho que a discussão, então, vai ser bem interessante e rica. Então, eu passo a palavra, agradeço a presença e a participação. Passo a palavra, então, para a Flávia e para a Silvia. Quando o nosso combinado aqui, né, Yasmin, são 15 minutos de apresentação. Quando faltarem 3 minutos, a gente avisa. Na sessão que eu participei, eu estava avisando pelo chat, mas aí me disseram que não dava para ver o chat. Então, se para vocês não for um incômodo, a gente pode avisar ligando o microfone. Pode ser? Quando faltarem 3 Sim, minutos. claro. Como a gente está com 2 apresentadores só, a gente tem uma folguinha, né? Então, vai ter aí uma tolerância aqui na nossa sessão. Tá bom? Então tá. Yasmin, então eu vou pedir para você, por favor, quando faltarem 3, você só avisar, tá? Aviso sim. Vou Obrigada. cronometrar aqui. Tá ótimo. Boas apresentações. Então tá bom. Obrigada. Flávia, por favor. Então, bom dia novamente a todos. Vou colocar aqui a apresentação. Abriu para vocês? Sim, só não está em tela cheia ainda. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Agora tá, né? Isso, está ótimo. Então, vocês vão observar aqui, né, a palavra, né, o tema do nosso encontro, refazer, restaurar, revisar. Nós acrescentamos sempre aqui o reabilitar, que é o que a gente está tratando o tempo todo. Esse artigo que a gente escreveu, né, para o encontro, conta a história de uma experiência de pesquisação que a gente teve, né, no ambiente universitário, como tema da minha pesquisa de doutorado, orientado pela professora Silvia, né, e essa experiência está completando praticamente uma década. Então, essa pesquisação, a gente está tendo a condição de olhar em diversos ciclos, né? A pesquisação que pressupõe ciclos, né, de observação e ação, a gente está tendo essa oportunidade de estar refazendo, revisando, reolhando. Uma coisa importante de colocar é que a possibilidade que se abriu dessa pesquisação vir a se tornar realidade está ligada à minha experiência profissional como arquiteta na Unicamp também. Então, as duas coisas caminharam juntas, a minha pesquisa acadêmica e a prática profissional, né? Então, a gente fala aqui, né, nesse título, envolve qualificar lugares urbanos no ambiente universitário, no caso da Unicamp, aqui em Campinas, o campus de Barão Geraldo foi o nosso foco, né? E
mostrar como essa metodologia que foi usada na qualificação desse ambiente universitário influenciou a definição da metodologia do plano diretor que veio posteriormente. Então, é a história, essa história que a gente tentou registrar aqui, de uma forma bem genérica aqui na apresentação, né? Mas quem tiver interesse vai poder ler o artigo. Então, assim, reabilitar lugares urbanos no ambiente universitário. O campus como espaço de ambiguidades, complexo como uma cidade, um microcosmo da cidade, né? E, ao mesmo tempo, um cluster urbano. Essa imagem mostra um pouco a ilustração, né, de um campus que nasceu numa área rural, mas que foi sendo englobado pela cidade, que é mais ou menos essa condição que a gente tem hoje. E a pesquisa, a hipótese era explorar o potencial dos espaços abertos de um ambiente universitário, né? Com o objetivo de... porque a tese era apostar nesse potencial dos espaços abertos para requalificar o ambiente urbano, né? Então, só para contextualizar, a gente tem aqui em Campinas um campus, né, fundado na década de 60, na era modernista, né? Ele foi concebido um pouco depois da USP e da Universidade de Brasília. Então, o plano urbanístico original dele, ele já foi uma visão crítica dos outros dois, né? Que tinha uma escala maior, né? Então, esse campus ele foi concebido tendo em conta o pedestre, a proximidade relativa, né, entre as unidades para que propiciasse a integração de pessoas. Então, esse camp teve uma concepção voltada para as pessoas, mas a sua implementação acabou acontecendo para o veículo. Então, por exemplo, esse prédio aqui, que é o prédio do ciclo básico, que fica aqui na praça do ciclo básico, ele já dá para ver que no começo da universidade, foi um dos primeiros, os espaços abertos já estavam sendo apropriados pelos veículos, né? E a praça, esse prédio fica na praça do ciclo básico. A praça em si não sendo implementada, deixada para momentos posteriores, só veio a ser urbanizado 10 anos depois. Então, assim, a ocupação desse território foi acontecendo sob demanda, com prioridade nas edificações. Os espaços abertos sempre tratados como resíduos, né? Implicando na ausência ou inadequação dos espaços para as pessoas. Aí a gente observa, na virada do século XXI, esse cenário de quase abandono dos espaços abertos. Só para completar, o campus, durante os 10 primeiros anos de existência, 12 anos, né, durante a chamada Era Zeferino Vaz, que foi o primeiro reitor, ele seguiu um plano, aquele plano urbanístico original, mas depois de 1978, ele passou a ser ocupado por demandas isoladas. Então, não se tinha um plano diretor, então o campus os espaços do campus, mesmo aqueles que foram concebidos como locais de interação de pessoas, eles foram sendo modificando, né, o conceito original.
A praça, essa praça do ciclo básico, que é quase um parque, ele tem 300 metros de diâmetro, aqui é o centro dele, né? É o ponto de referência do do traçado urbanístico do campus, e foi concebido como espaço de interação social por excelência. E essa praça e seus arredores foi o objeto da pesquisação que a gente desenvolveu lá na década de 2010, né? A década passada, vamos dizer. Então, assim, não só esse espaço estava, não só a praça estava em estado de quase abandono, mas outros espaços representativos também, como a Praça das Bandeiras, que é onde fica a reitoria, então, um local que tem carregado de simbolismo também, o ponto da pedra fundamental da universidade, foi nesse local, e ponto de convergência dos órgãos da administração. Então, essas duas imagens para ilustrar esse descaso mesmo, pelo espaço do pedestre, né, os espaços de interação. Na pesquisa de doutorado, então, a gente desenvolveu esse projeto piloto de requalificação da Praça do Básico e seus arredores, né? E foi um cenário que a gente construiu com participação e colaboração da comunidade acadêmica. A gente fez diversas formas de participação na pesquisa e dentro da prática profissional, com todos os órgãos técnicos da universidade e o acesso aos órgãos da administração também, que é o que realmente viabilizou que coisas viessem, que as ideias e algumas propostas viessem a se viabilizar. Não de forma plena, sempre de forma parcial, a maioria das vezes a realização da obra não correspondendo ao que a gente imaginou no projeto, mas, enfim, aconteceram diversas coisas que marcaram uma mudança de paradigma na forma de olhar os espaços abertos do campus. Então, aqui a gente colocou o envolvimento da comunidade acadêmica nesse projeto piloto, criou as condições para a concretização da primeira ação da universidade para reabilitar um espaço aberto de grande porte no campus, visando as pessoas. Inclusive, diversas pessoas dos órgãos técnicos onde eu atuava duvidavam que isso viesse a acontecer, porque não fazia parte da cultura, né? A cultura era prédios, 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 muitas vezes sem nenhuma urbanização para chegar na entrada principal, né? Então, em 2011, foi feito esse primeiro investimento para reabilitar um espaço aberto de grande porte. E nessa experiência, o projeto demonstrou que a metodologia de pesquisação é adequada ao processo de projeto, que era uma das hipóteses que a gente colocava na pesquisa. Então, dentro dessa metodologia da pesquisação, planejar, agir, descrever, avaliar, a gente começou com essa leitura territorial, né, avaliação da situação existente na praça e seus arredores. A gente criou um cenário futuro, que foi um plano, né? E desse plano foi possível partir para a ação, com o desenvolvimento dos projetos, de uma parte daquele plano. O projeto executivo priorizou esse eixo que une a praça com o restaurante, ficando as outras propostas para outros momentos, né? E do projeto a execução da obra, quer dizer, ela se viabilizou no território. E aí, agora, né, uma vez a obra pronta, a gente teve condição de uma nova leitura territorial para começar de novo esse processo.
Nesse momento aqui, dessa finalização da primeira etapa da obra, houve a possibilidade de transformar em um livro essa experiência piloto. E esse livro aconteceu 3 anos depois do final do doutorado, né? Então, foi Flávia, interessante... faltam 3 minutos. Tá, vou falar rápido, então. Essa experiência pôde ser já revista e reavaliada. Então, o livro é a segunda rodada, vamos dizer. Aqui despertou o meu também, dessa pesquisação. Ai, não estou conseguindo. Pronto. E aí, a gente já tem uma condição, 3 anos depois, de ter uma visão crítica do que aconteceu. Então, aqui, nesse projeto piloto, né, demonstrou que a reabilitação dos espaços abertos de uso coletivo, ao criar ambientes mais convidativos, acessíveis, seguros e amigáveis, qualificam a experiência universitária, no caso, né, do campus, mas também a experiência urbana da cidade, impactando positivamente na qualidade de vida das pessoas que utilizam o campus e tornam o ambiente mais sustentável. É óbvio essa afirmação, mas assim, eu acho que a gente conseguiu visualizar isso acontecendo. Então, daquela imagem de abandono, a gente hoje tem coisas, eventos acontecendo, inclusive manifestações políticas, as pessoas utilizando o mobiliário urbano e sempre pedindo mais, porque continua havendo essa carência, né? A gente, no projeto, marca com marquises, com coberturas, espaços de agregação de pessoas que a gente realmente vê acontecendo, e é bem gratificante. Experiências acadêmicas também, nesse mesmo espaço onde acontecem danças e tal. Quer dizer, a vida universitária acontecendo. E aí a gente passa 2 anos com o campus fechado, né, por causa da pandemia, e quando volta, mais ainda a gente observa como as pessoas demandam lugares para ficar, para sentar, para se reunir. E, assim, houve realmente uma mudança de enfoque, porque eu acho que o início dessas ações trouxeram esse debate, né, em pauta. Então, mesmo depois de terminado, esse projeto piloto ele teve um efeito multiplicador no campus. As diretrizes urbanísticas conceituais que foram experimentadas nesse projeto foram replicadas para outros espaços abertos, né, deflagrando esse debate da importância de qualificar os espaços coletivos para a vivência, né, e ratificando a necessidade de um plano diretor territorial para direcionar o desenvolvimento. A Unicamp, depois do período de implantação da universidade, ela sempre teve uma restrição muito grande a ter um plano diretor, porque ter um plano diretor implica em controle de poder também, né? Então, em vários momentos se falou em plano diretor e nunca aconteceu, né? Mas aqui, então, mostrando algumas imagens de coisas que aconteceram depois. Por exemplo, no campus de Limeira, as áreas comuns que foram feitas seguiram o mesmo padrão de piso, de conceitos de espaço do que foi feito, assim, começando a criar uma identidade para os campi, né? De uma linguagem de pisos, de caminhos, de rotas acessíveis e tal. Na própria praça, o Teatro de Arena veio a ser reabilitado, né? Ganhou uma cobertura, por uma série de outras demandas também. O Instituto de Artes precisava de espaço para... Então, assim, várias coisas confluíram para que essas obras de qualificação dos espaços abertos acontecessem. A Praça das Bandeiras foi reabilitada também, retomando uma função mais simbólica mesmo da instituição,
né? E aí, só para acelerar um pouco, aqui a gente coloca uma cronologia, não que o piloto, esse projeto piloto sozinho tenha deflagrado todo esse processo, mas ele participou de uma série de contextos que levaram à concretização do plano diretor. Então, a gente tem aqui, em 2011, as diretrizes urbanísticas do projeto piloto estavam sendo replicadas nos vários campi, né, deflagrando debate sobre a necessidade de um plano territorial. 3 anos depois, foi criada a primeira coordenadoria de planejamento urbano da Unicamp, porque até então a coordenadoria de obras era predominantemente uma visão da engenharia civil, né? Não existia uma visão urbanística ou do arquiteto, né? Olhando o espaço do campus. Então, essa coordenadoria se concretizou como um órgão ligado à administração central. Esse órgão, 3 anos depois, foi incorporado por um novo órgão que foi criado, que ampliou essa atuação. Aí precisou ainda mais 1 ano para aprovar na COPEI a metodologia do plano diretor, que teve a pesquisação nas suas bases, e o ano passado, essa versão primeira do plano diretor foi aprovada no Consul. Então, quando essa relação, né, que nós estamos fazendo do projeto piloto ao plano diretor, é porque realmente a metodologia da pesquisação ela está presente aqui nessa metodologia do plano diretor, da leitura territorial, que vai cenário futuro, estabelece diretrizes, que definem projetos que se desmembram em subprojetos e, uma vez concretizados, ela viabiliza uma reavaliação através dos indicadores. Então, hoje, nesse momento, né, a universidade destina recursos orçamentários especificamente para as áreas de planejamento do plano diretor, marcando realmente uma mudança no paradigma da universidade que priorizava a construção de edificações sem a preocupação com os espaços abertos. Então, 3 dessas áreas do plano diretor, mobilidade, acessibilidade, integração social, universidade, sociedade, meio ambiente também eu não grifei aqui, porque aqui é mais focado nas espécies, mas ela também, né, tem um impacto direto e muito importante nos espaços abertos do campus, mostrando como houve realmente essa mudança de paradigma. Né? Só tem aqui o último slide. Só. Tá, desculpa, se você puder concluir, ótimo. Sim. Então, na última década, né, a reabilitação dos espaços abertos tornou-se uma política da universidade para a promoção da sustentabilidade socioambiental do campus. E esses esforços de mais de uma década para reabilitar os espaços abertos geraram essa nova mentalidade na comunidade acadêmica sobre a importância da criação de mais espaços de vivência e de promoção da acessibilidade. Então, aqui é um exemplo de um dos projetos que está sendo desenvolvido, para a qual a gente está trabalhando com quadras, né? E realmente a universidade está colocando pela primeira vez os recursos nesse sentido. Então, era essa história que a gente quis contar aqui para vocês conhecerem. Então, muito obrigada. Não sei, depois a Silvia coloca mais alguma coisa, né? E desculpa ter me estendido um pouco mais. Acho que é isso. Obrigada, Posso sair? Isso, por favor, pode parar a sua apresentação. A professora Silvia teve que sair porque ela tem uma apresentação em outra sessão. Ah, tá. Ela deixou aqui um comunicado, um aviso no chat. Então, Pronto. ótimo. Então, eu vou passar a palavra para Carolina Ribeiro e para o Roberto
Eustáquio, que vão apresentar o trabalho Perspectivas sobre a produção de um espaço universitário, limites e possibilidades de ação reflexiva no contexto pós-reúne. Obrigada, Obrigada. Marcelo. Eu estou compartilhando aqui a apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim. Tudo certinho? Bom, então eu vou começar comentando. Primeiro, de novo, bom dia para todos. Acho muito positivo ter esse espaço, essa oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. De uma certa forma, a minha experiência conversa bastante com o que a Flávia trouxe, que ela apresentou, então acho que vai ser bacana a gente poder conversar um pouco mais também. O trabalho que eu venho apresentar aqui hoje é uma discussão derivada de uma primeira fase da pesquisa que eu venho desenvolvendo no meu mestrado, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Ele foi escrito em conjunto com o meu orientador, o professor Dr. Roberto Eustáquio dos Santos, e contou também com a colaboração do meu colega de trabalho, que é o arquiteto Éder Marques da Costa. O Éder e eu, nós atuamos como servidores também no quadro técnico administrativo da Promotoria de Infraestrutura e Gestão da Universidade Federal de Juiz de Fora, na região aqui da Zona da Mata de Minas Gerais. E por conta disso, assim, tanto a nossa vivência diária dos desafios envolvidos na produção do espaço universitário, quanto o reconhecimento de que a gente vem atravessando um momento de crise, no qual a universidade pública sofre questionamentos e sofre um encolhimento importante dos investimentos, nos motiva a tomá-lo como objeto do nosso estudo. Desde a expansão mais recente, que aconteceu no contexto do REUNE, a UFGTF cresceu de uma forma mais rápida e mais significativa do que o seu aparato de planejamento e gestão em torno do território estava mobilizado para absorver. Esse foi um período muito desafiador, em que, entre outras coisas, a equipe passou por algumas reestruturações. E o que parece para nós é que, desde então, vem se buscando internamente um aprimoramento e um amadurecimento dos procedimentos da capacidade de planejamento. Sobretudo, vem se buscando um fortalecimento institucional. E é nesse sentido que me parece oportuno propor a sistematização de uma reflexão crítica, ou seja, o registro da recuperação histórica de sua própria trajetória e a construção de um aparato que ajude a sustentar ações futuras de proposição de pesquisa ativa. No momento em que esse texto foi escrito, a pesquisa se encontrava ainda numa etapa intermediária, e por isso os resultados apresentados tiveram um caráter mais preliminar, e o nosso foco se voltou para a construção de uma forma de abordar o problema. Então, por esse motivo, o título do trabalho, que é Perspectiva sobre a produção de um espaço universitário, limites e possibilidades de ação reflexiva no contexto pós-reúne, começa falando justamente de lançar uma perspectiva. O nosso objetivo, sobretudo, foi desenhar um panorama que pudesse explicitar as diversas camadas envolvidas na complexibilidade do nosso objeto, de forma que, a cada esforço de aproximação aos tópicos tratados, nós não tivéssemos em mente as forças concorrentes sincronicamente naquela etapa do processo. Mas a gente volta a isso um pouco melhor mais para frente, explicando essa construção. Por ora, a gente queria ressaltar que nós partimos do reconhecimento da universidade como uma instituição perpassada por 4 campos distintos: o campo educacional, o campo profissional e suas relações com o mercado de trabalho, o campo da pesquisa e o campo cultural. Os campos de força e de disputa em torno da questão universitária, eles são, então, autodelimitados a partir do reconhecimento de pertença dos seus integrantes a estruturas que tendem a reproduzir a lógica econômica vigente nas trocas de capitais, não importa se simbólicos, culturais ou econômicos de fato. O campo universitário ele se define a partir de uma complexa negociação na qual estão em jogo os hábitos de seus grupos sociais e os diversos capitais em circulação. As inter-relações entre os diversos agentes e fatores são heterogêneas, e isso, então, nos autoriza a pensar a universidade como um agente que produz espaço, sempre mediado por predisposições, por prescrições e por regras. Então, sendo assim, o desafio colocado para a equipe gestora do ambiente construído das universidades públicas passa tanto pela superação de barreiras burocráticas e político-administrativas no exercício da sua prática, quanto pela costura entre esses determinantes externos heterônomos, como, por exemplo,
políticas educacionais, discussões pedagógicas, programas de financiamento. Nos interessa, nesse sentido, investigar em qual medida de intencionalidade, reflexão e autonomia se dá a atuação desses profissionais. Mas nós desejamos também relembrar nesse momento de construção de um olhar para o problema uma possibilidade já explorada em alguns casos no passado, mas que frequentemente se perde até mesmo por conta de limitações legais quanto às formas de contratação ou pela pressão por produtividade, para que a produção do espaço universitário seja operada nos moldes do mercado, que é o quanto tal ação é capaz de estabelecer um diálogo crítico com a produção de conhecimento paralelamente conduzido nas unidades acadêmicas. E, para isso, nós relembramos algumas experiências, como a das equipes envolvidas no projeto na construção dos campos da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, que desenvolveram importantes debates e pesquisas em relação ao fazer arquitetônico, voltados ao desenvolvimento de sistemas de projetação e construção. Ou seja, são experiências que se aproximaram da produção do território das universidades numa inter-relação com a pesquisa voltada para a produção de conhecimento sistemático. Experiências com espaço universitário, que, por princípio, é um ambiente propício para a experimentação, para a diversidade, para a sustentabilidade, para a consciência social, poderiam se expandir para o ensino, reforçando, então, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que caracteriza e qualifica o trabalho acadêmico. Mas voltando, então, para o enfoque do nosso trabalho, que seria a questão mencionada no início da minha fala, sobre o desenho de um panorama a partir do qual nós analisamos o nosso objeto, vou falar com um pouco mais de detalhes sobre o procedimento operativo que a gente tem desenvolvido. Em primeiro lugar, nós tratamos da formulação do que a gente chamou de uma ferramenta básica de caráter analítico, que é uma linha do tempo que recupera fatos relevantes à interpolação das diferentes esferas em jogo na trajetória do ensino superior brasileiro. A linha do tempo está organizada segundo dois vetores complementares. Em um vetor de sentido horizontal, temos um desenvolvimento diacrônico, em que se explicita o encadeamento temporal de eventos e processos. Eles são classificados em 3 faixas horizontais superpostas e que tratam cada uma de uma dimensão diferente. A primeira apresenta marcos da dimensão política, administrativa, governamental, somados com alguns indicativos econômicos, sociais que têm relação com esses fatos. A segunda apresenta marcos do campo educacional, e a terceira apresenta marcos da atuação profissional associada à produção arquitetônica e urbanística. No sentido do vetor vertical, nós temos uma outra possibilidade de leitura que permite cortes sincrônicos e análise de concomitâncias, ou seja, justamente são os demonstrativos das forças que concorrem em um determinado fato a partir dessas 3 diferentes esferas. Como se observa nessa imagem, que representa a nossa ferramenta, essa operação, nos 2 sentidos, faz emergir um primeiro esforço interpretativo, que foi o de identificar os marcos temporais e sistematizar uma periodização, na qual a gente analisa essas referências e agrupa elas em colunas, que aqui estão identificadas com 3 diferentes cores, o amarelo, o azul e o rosa. A trajetória específica da UFJF se insere nessa construção por meio de um enquadramento próprio, localizado aqui na interseção entre a segunda e a terceira linhas. Só fazendo uma ressalva, antes de prosseguir, essa figura que foi utilizada no artigo que eu estou apresentando aqui é uma versão simplificada da linha de tempo, que a gente recortou e sintetizou para ficar ilustrativo. Mas na pesquisa a gente trabalha com uma quantidade maior de dados para compor uma linha bem completa. É bem importante para nós ressaltar acerca dessa operação que, para além do esforço envolvido na construção em si da linha do tempo, importa para a gente a operação que resulta das diferentes visitas que a gente faz a ela ao longo do trabalho. Cada vez que a gente observa um fato, se observa a sua posição relativa dentro dessa teia de agentes e fatores. E, além disso, o trânsito entre as diferentes escalas temporais é um movimento a ser feito de forma constante no decorrer da pesquisa, articulando acontecimentos de longa duração com processos de média duração, por exemplo, o tempo de repercussão de uma política pública, ou de curta duração, que teria a dimensão de um evento. Nós fazemos uma analogia com a imagem de uma espiral ao pensar nesse esforço interpretativo, ou seja, é um movimento que parece cíclico, mas cada retorno ao mesmo ponto não é, na verdade, um retorno idêntico ao primeiro, mas sim a resultante cumulativa das leituras anteriores, como se a gente voltasse
sempre um nível acima. Fazendo o trânsito entre as escalas, para abordar especificamente a forma como o UFJF se insere nesse panorama, a gente comenta brevemente que a criação dessa universidade, dessa instituição, se dá em 1960, a partir da unificação de faculdades isoladas e dispersas, replicando um movimento bem comum no cenário nacional daquele momento. O campus foi inaugurado em 1970, e desde então ele se consolida como um importante equipamento simbólico, paisagístico, cultural e de lazer para a cidade. A respeito do planejamento urbano da UFJF, então, desde o Plano Diretor Físico de 1973, que foi elaborado no contexto da adequação da UFJF à reforma universitária de 68, a universidade não teve um novo instrumento dessa natureza aprovado em vigência oficial. Houve tentativas de elaboração, discussões a esse respeito ao longo do tempo, mas essas tentativas não se consolidaram. Então, um dos objetivos da nossa pesquisa é justamente a ampliação do entendimento sobre como a UFJF se organiza para planejar e executar a gestão do seu espaço físico, principalmente no período que vai do fim da década de 80 até a circunstância da sua adesão ao REUNI em 2007. O último plano de desenvolvimento institucional da UFJF, aprovado em 2021, para vigorar de 2022 a 2027, reitera essas nossas percepções. No que diz respeito à infraestrutura da universidade, o plano comenta o fato de que, apesar de suas inegáveis contribuições, a expansão vivida pela UFJF no REUNI ainda hoje impacta a instituição pela permanência de demandas não atendidas, obras paralisadas ou em degradação. O texto que é apresentado pela instituição também explicita o propósito de fortalecimento institucional, especialmente em face à conjuntura atual diversa. Por conta das restrições orçamentárias, o plano pontua a necessidade de uma aproximação cuidadosa aos projetos de maior vulto, e que justamente por isso importa que diretrizes estruturadas em um elenco de prioridades façam parte de uma postura que se efetive através de um plano diretor. Nesse sentido, a intenção é que o resultado desse presente trabalho possa contribuir para a construção dessa análise diagnóstica. Nós acreditamos que melhor poderá ser a adesão e a aplicabilidade desse tipo de instrumento, quanto mais crítica e reflexiva for a sua formulação. Dentre as ações futuras pretendidas pela pesquisa, a gente descreveu apenas superficialmente no artigo um desdobramento da ferramenta analítica da linha do tempo, que é uma análise da evolução temporal das construções do campus sede da UFJF. Agora já Carolina, um pouco mais... faltam 3 minutos. Tá, eu estou concluindo. Obrigada. Agora já um pouco mais desenvolvido, esse levantamento toma por base o registro de licitações para contratação de obras, presente no arquivo da Proinfra, e esse registro vem sendo transposto para um mapa, em conjunto com a equipe responsável pela discussão do novo plano diretor, com o auxílio de ferramentas de informação georreferenciada como QGIS. A intenção futura é fazer a contraposição dos resultados desse levantamento com os recortes sincrônicos viabilizados pelos indícios presentes na linha do tempo, identificando na prática as interrelações observáveis. Para concluir, espera-se principalmente que esse levantamento ajude a discutir questões como as diferenças entre a possibilidade de terceirização do desenvolvimento de projetos e a elaboração dos mesmos pela equipe técnica própria. Isso é uma questão que, para a gente, teve bastante impacto na forma como o campus cresceu e se desenvolveu nesse momento. Isso porque a equipe técnica própria está envolvida no engajamento com o espaço universitário, com o alinhamento aos valores institucionais, e é passível de um tipo de atuação que não se replica nessas contratações externas. E a gente gostaria de observar justamente como que reflexos são percebidos diretamente no ambiente construído a partir desse tipo de diferenciação, assim, dessa forma de abordar o espaço. Ou seja, pretende-se levantar uma reflexão qualitativa sobre a produção do espaço universitário público, no sentido de reconstruir um engajamento voltado a essa convergência entre a prática profissional, o ensino e a pesquisa, e que tente ser resistente ao avanço de uma estrutura produtiva do mercado sobre esse território. E é isso, eu trago aqui algumas das referências bibliográficas que a gente utilizou no artigo e eu agradeço novamente pela atenção pelo espaço. Obrigada, Carolina.
cumpriu à risca o tempo. Não sei se o Roberto quer complementar com alguma questão, tem ainda um minutinho. Não, tá de bom tamanho. Tá ótimo. Bom, conforme aqui as nossas, né, a nossa dinâmica, de fato, não as demais apresentadoras não estão presentes, né? Então, vou iniciar, então, o debate. Eu, obviamente, como coordenadora aqui da sessão, não quero monopolizar o debate, mas queria só começar, para a gente esquentar, fazendo algumas considerações gerais e depois a gente abre as questões e vai para as questões específicas. E vocês, entre si, também acho que, né, podem, obviamente, compartilhar e colocar questões uns para os outros. Bom, eu achei muito interessante da sessão, né, bom, trazer o objeto comum, que é o planejamento, né, dos campi universitários. Então, acho que isso é muito interessante. Ambos falam, né? Aqui na apresentação da Carolina não veio essa palavra, mas está lá, né, no artigo a ideia de um plano diretor territorial, assim como no da Unicamp, né? E no do caso de Juiz de Fora, tem a ideia plano diretor físico, territorial e patrimonial das universidades. Uma outra questão importante que eu acho que os dois trabalhos destacam é essa necessidade da constituição de um aparato institucional, né, de criar instituições dentro da universidade, instituições que eu falo num sentido bem amplo, né, seja um comitê, como foi criado na Unicamp, enfim, e a problematização que a Carolina coloca na necessidade, então, de se criar isso dentro da própria estrutura da universidade, como isso é importante para se viabilizar essa articulação entre plano e implementação do plano. Então, acho que isso eu vejo como uma questão comum, que, assim como questões, né, vocês lidando com a pesquisa e a ação e a intervenção nos campi universitários, isso, para mim, eu, né, acho que os dois trabalhos reforçam essa necessidade, então, de criar instituições locais que coordenem essas ações entre plano e execução. Então, acho isso bem importante. Uma questão geral, quando eu vi as apresentações e li os dois trabalhos destacam, então, a importância, né, quando foram criados os dois campi, né, final dos anos 60, comecinho dos anos 70, do ideário modernista, né, no projeto de campus universitário. Então, quer dizer, tinha uma especificidade dentro da discussão da arquitetura moderna sobre o que era a universidade, como isso traduzia em espaço, né? E até a Flávia falou que o da Unicamp já faz uma crítica em relação ao campus da USP, da cidade universitária, né? A Carolina também traz os exemplos da UNB e da UFMG. E aí, então, eu vejo então, que tinha uma força entre o ideário da arquitetura e do urbanismo e uma tradução em projetos, em princípios de projeto, tanto de edificação quanto de espaços livres. E aí a minha pergunta que eu coloco para vocês seria, e hoje? Qual seria esse ideário, entre aspas, aqui, que está norteando a discussão do projeto em si? Se há, primeiro, né, uma discussão específica sobre projeto de universidade, em termos de espaço arquitetônico e urbanístico, né? Então, acho que essa seria uma primeira pergunta. Eu já vou aqui já colocar meu palpite, que se lá na arquitetura moderna o campus universitário era um objeto em si, hoje eu vejo que há, na discussão do projeto universitário, quase como uma... enfim, ele está permeado pelas discussões mais amplas, por exemplo, da sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo,
ou dessa ideia da cidade para todos e a ideia do pedestre, a valorização do pedestre em detrimento do automóvel, como antes estava colocado, né, nos outros, no próprio ideário modernista. Enfim, queria que a gente conversasse um pouco sobre as referências de discussão de projeto de arquitetura e urbanismo para campi universitários hoje no Brasil e no mundo. Se há, quais seriam elas, para a gente comentar. Depois, especificamente para cada um, para a Flávia, eu achei muito interessante esse projeto piloto de pesquisação, e eu sei da dificuldade aí de se fazer uma pesquisação, né? E aí, eu tenho uma dúvida bem pontual. Primeiro, e acho que isso é importante até para a gente começar a difundir essas experiências. Quando você fala participação da comunidade acadêmica, nesse projeto piloto de pesquisação, se você puder detalhar um pouquinho quem eram, quais segmentos estavam representados nessa comunidade acadêmica e nessa participação. E depois você fez a cronologia do pós-plano piloto, né, da criação do comitê e da elaboração do plano diretor territorial. Mas eu não entendi a temporalidade do projeto piloto em si, da pesquisação. Foi só um ano, no ano de 2010? E depois, não precisa, acho que isso não é uma pergunta, mas eu acho que seria muito interessante se você linkasse, articulasse diretamente o que você chamou de diretrizes urbanísticas conceituais, que vocês levaram para a discussão, com as diretrizes articuladas diretamente com as estratégias ou com o desenho, quer dizer, essa diretriz correspondeu a quais desenhos, intervenções que atendiam essas diretrizes. Quer dizer, os dispositivos de projeto, de espaços livres, no caso de vocês, né, que atendiam essas diretrizes urbanísticas conceituais. Porque depois você fala que teve, né, com isso vocês conseguiram espaços mais acessíveis, mais conviviais, etc. Quer dizer, para a gente de fato articular o que é uma estratégia que fala, olha, precisamos promover espaços mais adequados, agradáveis, que valorizem o pedestre, o bem-estar, etc., mas articular isso quais são, então, os dispositivos de projeto que deram certo, no caso aí da Unicamp. Acho que de questão eram essas, e depois para a Caroline e para o Roberto, eu achei muito interessante essa ideia que você colocou aqui no final, e talvez até responda um pouco à pergunta geral que eu fiz, porque você colocou, olha, essa possibilidade de uma reflexão qualitativa sobre produção do espaço urbano universitário, na universidade. Então, quer dizer, eu acho que trazendo toda essa discussão, né, da produção do espaço para os campi, e eu acho que talvez essa seja, digamos, vamos dizer assim, não vou chamar ideário, mas uma premissa importante hoje, que não dá para a gente pensar só no plano sem colocar todas essas camadas que vocês destacaram, político-institucionais, de contexto de austeridade, de restrição orçamentária, ou, por outro lado, do produtivismo acadêmico, etc., que vai influenciar o projeto. Então, achei muito importante, e acho que os dois casos trazem mais, vocês trouxeram com mais ênfase a importância desses agentes, dessas instituições, e que sem isso, o projeto, por mais que ele possa, né, ter estratégias, conceitos muito interessantes, se não tiver essa articulação com a dimensão da produção, né, esse ideário ou esse plano não se viabiliza. Então, achei muito importante isso que vocês colocaram. E aí, uma sugestão também, né, como eu coloquei aí eu fiquei pensando naquela sua linha do tempo, que é muito interessante, se não teria também uma outra linha, que é essa de diretrizes de projeto urbanístico e arquitetônico. Quer dizer, você colocou ali, eu esqueci o nome da última categoria, mas tinha lá, sentimento antimodernista, né, numa célula lá.
Então, uma outra linha talvez seria bem importante se fosse esse sentimento antimodernista se traduziu em qual dispositivo de projeto, em qual desenho, né? Enfim, em quais princípios de projeto. Se você puder também comentar, e fica aqui como uma sugestão para a gente reforçar, eu acho, aqui, né, como uma questão importante para o nosso debate da arquitetura e do urbanismo, que é essa articulação entre concepções, premissas de projeto, né, ou conceitos, e os dispositivos eu estou chamando aqui o desenho em si, né? Quer dizer, essa qualificação, que tipo de espaço corresponde a essas estratégias ou conceitos mais gerais que estão norteando a elaboração dos planos. Uma última questão, achei muito importante também, o que vocês destacaram no final, essa ideia de um conflito, né, que há entre uma possibilidade de se terceirizar o projeto, que pode ser colocada, né, pela própria universidade, a gestão da universidade, e essa necessidade de um engajamento da comunidade universitária. Então, de novo, aqui trazendo essa dimensão da produção, né, do espaço, quer dizer, como é importante pensar os agentes e quem vai se envolver nessa relação entre projeto e construção. Eu abro a palavra. Vamos só ver se não tem mais. Eu acho que a gente podia fechar uma rodada, se mais entre vocês, se vocês têm perguntas. Nós não temos, pelo que eu estou vendo aqui, não sei se a gente tem público que não é apresentador, não. Então, se vocês têm perguntas uns para os outros. A questão que eu tinha, você fez, que era em relação à pesquisa propriamente relacionada com o projeto do âmbito da universidade. Tá ótimo. Então, Flávio, se você puder começar a rodada de respostas, obrigada. Sim. Eu anotei algumas coisas aqui, não sei se eu vou conseguir contemplar tudo, se faltar alguma coisa você me pergunta novamente, porque acaba esquecendo, né? Eu achei muito legal, assim, né, os dois trabalhos apresentados, sermos pesquisadoras e, ao mesmo tempo, estarmos atuando como profissionais no ambiente, objeto da nossa pesquisa e da nossa atuação profissional. Aí, eu achei, assim, um ponto que eu achei bem interessante é ver, assim, a minha apresentação ela foi mais pragmática, né? Eu não falei muito da metodologia, eu contei que houve, né? Mas eu não entrei no mérito porque ela foi objeto de uma pesquisa concluída no meu doutorado, né? Que tem toda uma argumentação teórica, né? E o tempo que eu tive para trazer, o foco foi mais mostrar resultados, né? Então, mostrar imagens do que se concretizou, do que não se concretizou. E, em paralelo, a apresentação da Carolina é exatamente com o foco naquilo que ela está desenvolvendo nesse momento, né? E que tem... Assim, as questões levantadas, eu acho que são exatamente as mesmas. Essa questão mesmo das contratações externas versus os projetos internos é uma coisa que, nesse momento, a gente está discutindo muito lá dentro da DEP. DEP é a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, né? O plano diretor da Unicamp, ele tem acrescentado esse integrado, plano diretor integrado da Unicamp, porque ele procura integrar todos os planejamentos da universidade. Porque o que foi detectado, né, durante esse tempo de observação, né, e vivência desse ambiente é que tem vários planejamentos que seguem, como na metodologia mostrada, né, em paralelo e muitas vezes não se cruzam. Então, o gráfico que vocês mostraram também, né,
do que acontece na horizontal e o que acontece na vertical. Eu acho que é essa integração mesmo, ter em mente no plano diretor todas essas interfaces que acontecem. Uma pergunta que eu tenho para a Carolina e para o professor Roberto é em relação à questão da mobilidade urbana no campus, porque é uma coisa que eu não citei, mas a Unicamp, ela, além de ter todas as características, né, as mesmas da Universidade, da UFMG, ela é passagem também entre regiões da cidade. Então, ela, e além disso, talvez acrescentar naqueles 4 planos, né, que você apresentou, essa coisa da interface com a cidade, como a universidade interfere na cidade que a engloba e como a cidade interfere lá dentro. Então, na Unicamp, a gente tem muito conflito de mobilidade urbana, né? Porque acaba sendo, não só, as pessoas não vão apenas para lá, muita gente que nem tem vínculo com a universidade passa por lá e interage de alguma forma. E aí tem também a extensão universitária, né? E mesmo as atividades da área da saúde, que presta serviços à comunidade externa, que é uma coisa de peso também, que eu acho que tem que ser contemplada nesse enfoque de superar as barreiras, né, que a gente tem ali dentro da universidade. Outra coisa importante, você perguntou sobre o ideário, né, nos campi atuais. Então, assim, no Brasil, a universidade foi criada efetivamente no século XX, né? Então, enquanto nos outros países, até da América Latina, né, já tinha os campi universitários há mais de 200 anos, no Brasil ele só acontece no século XX, então os campi se tornaram oportunidades mesmo para a experimentação modernista. No caso da Unicamp, eu acho que nos outros também, no momento atual, eu acho que aquela palavra que acrescentamos embaixo ali, do refazer, restaurar, revisar, o reabilitar um contexto urbano existente está sendo muito forte, principalmente porque agora, depois da pandemia, depois de 2 anos parado, muita coisa se deteriorou no campus. Então, tem um movimento muito grande no sentido de reabilitar tanto espaços abertos como edifícios também que estão agora numa idade de 50 anos de idade, né, que já exige uma atualização de infraestrutura e de conservação mesmo. Então, eu acho que o reabilitar, para mim, assim, na minha vivência hoje, o reabilitar é muito, por isso o tema do evento é muito oportuno. Refazer, restaurar, revisar, reabilitar. Tem uma diretriz hoje dessa reitoria atual, né, que definiu, não vamos começar nenhuma obra nova antes de completar as que estão inacabadas e de reabilitar coisas. Então, uma demanda que apareceu o ano passado foi reabilitar o prédio da reitoria. Então, essa solicitação da reitoria está sendo uma oportunidade de restaurar um prédio modernista muito importante. Não só porque foi dos primeiros, mas é um exemplar muito legal do modernismo. Então, a ideia é tirar partido dessas demandas que chegam até nós como profissionais para criar os dispositivos que viabilizem que coisas importantes se tornem políticas da universidade. Então, a partir disso, a gente apresentou uma proposta de fazer um inventário do patrimônio arquitetônico
e Urbanístico da Unicamp. Por quê? Porque tem muitos exemplares modernistas de valor que estão já muito descaracterizados. E como a universidade é nova, ninguém se preocupa. É nova, tal, mas já não é tão nova assim, né? 50 anos já foi tempo para muita descaracterização. Então, essas palavras, refazer, restaurar, revisar, reabilitar, no caso, né? Eu acho que faz mais parte do ideário do que fazer novos prédios, nesse momento, pelo menos. Né? Reabilitar a cidade existente. E mais alguma coisa? Você perguntou da participação da comunidade acadêmica. Não foi, 2011 foi quando a primeira etapa da obra foi concluída. Esse estudo começou em 2006 e acabou em 2011, quer dizer, foram 5 anos, né, de atuação profissional, lidando com as pessoas, né, institucionalmente, e fazendo atividades participativas. Então, assim, a gente fez questionários, porque, assim, no levantamento, houve participação, a gente fez workshops, fez algumas oficinas, né, onde as pessoas traziam demandas e necessidades e visões. Depois, quando a gente conceituou o primeiro plano, a gente levou de volta para críticas e sugestões. Então, muito do que foi colocado foi contemplado, né? E isso trouxe as pessoas, quando eu falo que gerou o processo de interesse das pessoas em demandarem mais espaços qualificados, é porque elas começaram a ver o que estava sendo feito, ou participar dessas etapas de projeto, né? E depois, quando ficou pronto, a gente ouvia as críticas também, né, para as próximas etapas. Um exemplo de uma coisa bem específica. Estou falando muito ou posso continuar? Porque foram muitas perguntas. Não, acho que a minha pergunta era mais assim, quem eram os representantes de quais segmentos? Quando você fala pessoas, são os funcionários, né? Olha, então de representante dos funcionários, dos docentes, dos estudantes, dos gestores, só para ter uma ideia, porque, né, de quem estava envolvido nessa discussão. Tá. As apresentações, né, das etapas com participação foram feitas para os diversos grupos, nas unidades, em eventos de funcionários, então, que a gente passava um filminho do projeto, e aí a pessoa respondia um questionário, e a gente teve, nesses questionários, uma participação grande, e também participação em eventos acadêmicos. A gente apresentou o trabalho durante esse período de 5 anos, acho que mais ou menos uns 4 eventos. Então, foi bem interessante também essa troca, enquanto a gente estava fazendo, né? E aí, para maior detalhe, eu acho que se você olhar a minha tese, vai estar tudo relatado lá. Mas foram grupos... prevaleceu os grupos internos da universidade. Mas, por exemplo, na época eu era parte do Conselho de Desenvolvimento do município de Campinas, né? E aí, nas reuniões, eu cheguei a levar e discutir também com os representantes desse Conselho de Desenvolvimento de Campinas essas práticas que a gente estava tendo na universidade. Acho que Tá ótimo. isso, tá bom? Obrigada, Flávia. Imagina, e eu gostei muito demais assim, de ver o seu trabalho, Carolina. Eu acho que a gente pode ir trocando mais também, até se você quiser olhar ou depois o plano diretor que
resultou, né? Eu acho que você vai conseguir identificar muitas coisas em comum. Essa questão das contratações internas e externas, nós estamos discutindo nesse momento, como eu falei, né? E o que a gente está chegando, setor de planejamento integrado da universidade, é que a concepção até o anteprojeto, quando se contrata externamente, você perde totalmente a qualidade, porque a empresa não tem um envolvimento com o lugar, né? Quem está atuando realmente ali tem todo um vínculo e um aparato de conhecimento que tem condições de produzir projetos muito mais qualitativamente muito melhores, né? Então, a gente não tem estrutura para poder desenvolver até projeto executivo de todos, né, os projetos do campus, mas até o anteprojeto, nesse momento, a gente está fazendo dentro da universidade. E aí a gente acompanha o executivo, né? Porque a gente criou o projeto, você tem um envolvimento com ele, e aí você vai avaliando o trabalho das empresas para assegurar que venha com qualidade. Mas a Unicamp tem muita dificuldade com qualidade de execução das obras. Muita coisa que é executada a hora que é inaugurada, você olha e fala, nossa, que pena que saiu assim, sabe? Existe realmente uma dificuldade com empresas contratadas, com fiscalização. A gente pode conversar mais, Carolina. Sim, eu acho que seria Ótimo, muito obrigada. interessante. Tá bom? Obrigada pelas considerações. Eu, sem dúvida, gostaria de conhecer mais o seu trabalho, Flávia, de trocar mais ideias. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum mesmo, como já foi dito. Essa questão da qualidade das obras e até mesmo, às vezes, dos projetos é uma questão muito crítica, eu acho. Mas eu também acho que ela é refém da forma como é estruturada, a estrutura de licitação, a estrutura de contratação limita a gente muito, inclusive em relação a essa proposição que a gente coloca, assim, de aproximar a experiência de produção do espaço que é feito ali, né, pela equipe técnica do que é feito em termos de pesquisa na universidade, no ensino. A gente consegue propor algumas coisas, algumas aproximações, mas isso é muito limitado pelo que a gente consegue, de fato, contratar e consegue, de fato, executar. Vou tentar dar uma passada geral nos comentários, são muitos pontos. Primeiro, retomando essa questão dos campos serem concebidos no ideário modernista, de ter toda uma discussão sobre o que seria um projeto de espaço universitário e qual seria o ideário que norteia o projeto hoje. Eu acho que foi muito interessante a experiência de construir essa linha do tempo, justamente porque a gente foi percebendo, para além da dimensão arquitetônica, outras coisas que influenciam muito nisso, assim. E uma coisa que apareceu para a gente, a UFJF fez parte, na década de 80, da experiência que o MEC tinha com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o MEC-BID, que foi responsável, depois, ali no contexto do fim da ditadura militar, por financiar uma boa parte das obras no Brasil, assim, das obras de universidade e tal. E, assim, era um momento de ação muito centralizada no MEC, tinha uma estrutura hierárquica, organizacional muito definida, e na medida em que o governo vai, né, a ditadura acaba, o governo vai tomando uma orientação mais neoliberal, isso vai sendo desmontado e a gente percebe uma questão que, assim, a administração das universidades vai ficando a revelia ali tipo assim, cada um por conta do que acha mais correto para si, assim, as instituições vão se pautando dessa forma, e a gente recuperou alguns autores discutindo, inclusive no contexto do Reúne, que, assim,
naquele modelo de política pública ali, cada universidade seria responsável por formular suas próprias metas, formular seu próprio plano, e o MEC passa a ter um papel só de gestor daquilo ali. Assim. Então, a gente até chegou em algum momento da pesquisa a levantar uma diferença, assim, como que a coisa passa gradualmente do planejamento para a gestão. Assim, a questão que no começo era de mais envolvimento com o planejamento mesmo, isso vai se diluindo nessa perspectiva gerencial. Mas, assim, eu acho que a UFJF especificamente tem uma questão, que, assim, a minha trajetória na UFJF é mais ou menos recente. Eu cheguei para trabalhar lá, o Reúne já tinha acabado, e muitas coisas que eu vou falar aqui, elas são mais minha opinião, minha vivência, do que necessariamente esteja atuando como porta-voz da instituição, mas, assim, o que eu vejo é que o Reúne foi muito crítico aqui para a gente, inclusive por uma circunstância política administrativa mesmo, assim, da reitoria daquele momento, e foi um momento que a universidade cresceu de uma forma crítica, assim. Eu não sei se eu reconheço exatamente qual foi o ideário que norteou a produção da universidade nesse momento. Assim, eu acho que a equipe mudou muito, a coisa era muito recente, cresceu muito rápido, as pessoas foram meio engolidas por esse processo, e, e a gente tem mais refletido sobre ele hoje, depois que ele passou, do que enquanto ele estava acontecendo, assim. Então, por isso que essa discussão sobre fortalecimento institucional, sobre melhoria dos procedimentos e aprimoramento das questões é muito crítica. Mas, assim, uma coisa que tem interface com o que a Flávia falou, a UFJF também tem um campus que é muito integrado à cidade, assim, tem uma estrutura urbana aberta, ele tem uma configuração de vale, assim, então o fundo do vale é uma faixa que, assim, a via principal do campus é uma via de trânsito da cidade. A gente tem essa discussão também sobre o campus se fechar ou não, mas é praticamente impossível a gente propor de fechar o campus. Então, esse núcleo central é aberto e é muito usado, isso é muito positivo para a cidade, porque supre uma necessidade de espaço de lazer, de área verde que a cidade é carente. E de uma certa forma, assim, a gente tem também uma outra questão que são imóveis fora do campus que foram ficando como resquícios desse processo de transferindo o que era antes isolado na área central do município para a área mais anteriormente periférica, hoje não mais, do campus. E esses imóveis funcionam basicamente com ações de extensão e cultura. E isso é uma coisa que, assim, a universidade tem muito carinho, assim, por essas atividades que acontecem ali perifericamente ao campus. E isso reforça muito a identidade institucional, eu acho. Do mesmo jeito que esse uso comunitário ali na área central também reforça isso. E de uma certa forma, assim, a gente brinca que a universidade fica integrando imóveis e construindo uma atuação no município em relação a isso. Por exemplo, quando a gente teve um momento recente, assim, de uma área verde muito importante do município, uma área de preservação permanente, que estava sofrendo uma pressão do mercado imobiliário para virar um loteamento, a universidade adquire essa área para si e transforma num jardim botânico. Então, tem vários momentos em que a universidade atua dessa forma, assim, eu acho que isso é uma questão bem interessante, assim, essa dimensão de incluir na linha do tempo uma interface, né, de inserção urbana pode ser bem positiva, assim, bem interessante. Em relação a incluir também na linha do tempo mais uma camada que fale das diretrizes de projeto para relacionar, né, a articulação entre as premissas e o tipo de espaço que é construído, eu acho que é um pouco o objetivo desse trabalho que a gente tem feito agora, de levantar
A gente pegou o registro de todas as licitações de obra do campus e estamos analisando, sim, primeiro, informações básicas sobre o momento, né, o ano, o tipo de contratação, a autoria do projeto, né, para saber se é um projeto feito internamente ou externamente, e qual é o tipo de espaço que é produzido, para a gente tentar mais ou menos relacionar, assim, quando muda esse modelo de política governamental, muda o tipo de arquitetura que é produzido, assim, o tipo de arquitetura que é produzido dentro do campus é reflexo exatamente de quê? Assim, é reflexo dessa discussão arquitetônica ou é reflexo da discussão do desenho de política governamental ou é produto do contexto econômico? É o que está em jogo, assim, exatamente. Eu não sei o quanto a gente vai conseguir avançar nessa leitura, mas é com isso em mente que a gente tem caminhado para construir esse levantamento. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante, assim, queria perguntar para a Flávia também, é sobre essa questão da metodologia que foi desenvolvida ali no trabalho. E uma coisa que também acontece aqui na UFJF é essa questão da falta de planejamento, da falta de pensamento voltado para o espaço livre, né? Eu também tenho esse incômodo dos edifícios que saem licitados, quase que eles só encostam no solo, assim, eles não têm, né? a gente não tem projeto de inserção daquilo ali de jeito nenhum, a gente tem plantações muito ruins, principalmente nesse contexto do Rio Uno, né? Assim, essa articulação entre o edifício e o lugar é uma questão que eu acho muito crítica. Então, assim, para além dessa metodologia que ela desenvolveu, esse trabalho que ela desenvolveu em relação às áreas livres, se essa metodologia de projetação, essa forma de abordar os projetos também se estende para os projetos dos edifícios, essa participação, essa discussão, porque uma coisa que, assim, por trabalhar na UFJF, mas estudar na UFMG, eu tive muito contato com a experiência que foi desenvolvida na década de 70, 80, principalmente, mas continua até hoje, no campus da UFMG, que tem um debate sobre o sistema de projetação, assim, o desenvolvimento de uma metodologia que parte, assim, do reconhecimento uma parte que trata como trabalhar a demanda, como trabalhar o programa de necessidades, como trabalhar o reconhecimento da necessidade, e o que isso vira em termos de diretriz de projeto do edifício especificamente. Então, a minha pergunta seria se essa discussão, que é muito rica e muito ampla em relação à área livre, se ela também se estende para a dimensão dos edifícios. Acho que é isso, foram muitas questões. Ótimo, obrigada, Carolina. Eu Acho que tem uma pergunta para... pode queria falar. dar uma palavrinha. Tudo, por favor. É só reforçar algumas coisas que a Carol falou. Eu entendo o trabalho dela assim como um trabalho de fundamentação de uma recuperação assim, com um horizonte de possibilidade de trazer de volta a pesquisa para dentro do âmbito da projetação, mesmo que seja no âmbito utópico. E depois eu queria transferir essa pergunta um pouco também para a Flávia. Então, é muito nítida, do ponto de vista do funcionário que está trabalhando no campus, essa batalha pela institucionalização. E, nesse aspecto, eu acho que a pesquisa em projetação ela pode ajudar muito aí. Aliás, esse assunto, pelo menos nas mesas que eu tive presente aqui, essa espécie assim, da recuperação do projeto, nós estamos vivendo uma espécie de crise do projeto, que eu acho, na minha perspectiva, é uma infiltração muito forte da lógica do capital. Quando a gente... Essa linha do tempo, e mesmo a análise aqui do campus da Universidade Federal, permite a gente perceber, nos 3 momentos aqui do campus da Universidade Federal, que você tem um período francamente modernista, em que as premissas são muito nítidas,
que está sobretudo dos projetos do Eduardo Guimarães e do Shakespeare Gomes, talvez, e num segundo momento, que é o do sistema ambiental, que vai ser aí dos anos 70, em que tem uma pesquisa muito consistente, que estão envolvidos aí a Alipe Castelo Branco, o Zé Abílio Belo e a própria professora Maria Lúcia Malá, que hoje ainda é militante lá na escola. Ela é orientadora, apesar de aposentada. E no Campus 2000, que ela mesma coordenou, tem um esvaziamento enorme da reflexão em cima disso. E, ao mesmo tempo, a terceirização entrando de sola na história. Isso que ela falou. A universidade chegou a ter staff de construtores, de operários e tudo mais. A chance disso para a extensão e para a própria investigação do projeto e da construção foi se esfacelando. E muitas vezes a gente não percebe consciência nas pessoas acerca desse processo de desmonte, digamos assim, né? E eu acho que essa história tem a ver, inclusive, com as premissas da própria pesquisa em arquitetura e urbanismo, que é muito focada na recepção dos objetos e pouco preocupada com a sua produção. Então, assim, esse trabalho da Carol, ele está tentando, assim, vamos fazer aqui a história da construção do campus, ao invés de só a história dos edifícios do campus, sei lá, de uma certa maneira. E nisso, eu gostaria de deixar essa pergunta, uma pergunta para a Flávia, que é do tanto que essa pesquisa, a pesquisação, conseguiu já se infiltrar aí na tradição, ou na cultura de projetação do próprio campus, né? Porque, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, acho que tá de bom tamanho, eu sei o que eu queria falar, já tá dito. Tá ótimo, obrigado. Obrigada, Roberto. Flávia, se você puder, então, responder. Anotei aqui 3 coisas para comentar. Sobre a pergunta da Carolina da metodologia, né? Eu acho que é interessante eu contar que o meu trabalho começou como um estudo de caso, investigando o campus e o potencial desses espaços abertos ao redor das edificações de melhorar a qualidade, né, de vida no campus. Aí, num determinado momento, a Silvia falou assim, seu trabalho não é mais um estudo de caso, é uma pesquisa-ação. A gente descobriu que era uma pesquisa-ação durante o processo de estudo de caso. E aí, com essa consciência, a gente construiu realmente a pesquisa-ação. Ela começou a acontecer na medida que eu estava estudando um caso e eu estava interagindo com diferentes grupos, né, do estudo de caso. E daí, nesse momento que a gente tomou essa consciência da pesquisação, a gente realmente aí foi atrás, eu principalmente, que não conhecia a metodologia, fui estudar os fundamentos teóricos e tal, e a gente partiu para fazer essa aplicação no âmbito acadêmico. E esse meu trabalho em paralelo como profissional, trabalhando dentro da universidade, é um pouco um esforço isolado, sim, professor Roberto, porque assim, tem diversas outras pessoas com quem eu tenho interação maior, outros arquitetos, geógrafos, que também bancam esse esforço. Mas eu vejo sempre como um esforço do arquiteto de ficar atento às oportunidades que surgem para fazer das oportunidades de projeto mais do que aquilo que está sendo pedido ou solicitado, né? Porque eu acho que na medida que o arquiteto urbanista tem essa visão global, mais globalizante, ela consegue, não quer dizer oferecer mais, não é construir mais área, nada, é tratar dos assuntos com um enfoque mais abrangente.
Mas, assim, acho que eu mostrei um pouco nas imagens, diversas coisas aconteceram nessa década, de toda essa discussão, né? Várias coisas se concretizaram, outras não, várias outras não. Já teve, a cada 4 anos, quando muda a reitoria, muda enfoque, então tem coisas que vão para frente, depois vêm para trás. Eu acho que reflete a situação do país também, né? Mas eu acho que uma grande conquista está sendo, porque aconteceu o ano passado, né? Primeiro, a definição da metodologia, que ia ter que ser feita para o plano diretor, e depois a consolidação dessa primeira versão. É um documento bem conceitual, é sintético, mas é uma referência, depois de 40 anos, sem referência nenhuma do que fazer com o território, né? Então, o desafio agora é, tendo esse documento, fazer com que ele seja seguido, porque existem muitas forças, né, atuando dentro do campus, interesses muito conflituosos, e uma cultura de cada um achar que pode fazer o que quiser. Então, o grande desafio agora é fazer com que esse documento seja respeitado, porque não é como uma lei, né, na cidade. Uhum. E um plano diretor da cidade, mesmo assim, muitas vezes a iniciativa privada, né, desvia as tendências. E dentro da universidade foi uma conquista ter essa primeira versão. Agora, nos próximos anos é que a gente vai poder dizer e avaliar como é que isso está sendo ou não efetivamente respeitado. De cara, já dá para dizer que muita coisa não está, porque continuam tendo aquelas demandas que chegam e é aquilo que vai ser feito e não tem muito como discutir, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade ética nossa, né, de profissionais da arquitetura, do urbanismo, e acadêmicos que estudamos, de persistir nesses esforços, né? E passar isso, e fazer com que esse conhecimento acadêmico, traduzir isso de uma forma pragmática para que os práticos consolidem, né? E a instituição entenda da importância. Outra coisa, mais um assunto que, quanto a Carolina estava falando, das camadas, teve uma coisa que foi feita e que eu achei que foi muito legal para consolidar essa leitura territorial. Foi feito um histórico, porque o histórico da universidade existe, né? Existia já em muita literatura, muita gente escrevendo sobre a universidade, mas não existia um histórico da ocupação do campus. Então, no processo de pesquisa, a gente elaborou esse histórico de ocupação do campus, levantando, como você está fazendo, processos, tal, fotografias. Muitas a gente não tinha, né, como tem hoje os drones, tal, mas a gente resgatou muitas fotografias aéreas que permitiu a gente mapear o que foi feito por décadas. Então, a Unicamp hoje, dentro do departamento lá da DEP, tem um setor de georreferenciamento com mapas. Nesses últimos anos foram construídos muitos mapas georreferenciados, inclusive esse com o histórico da ocupação. Então, eu acho que, em paralelo à sua linha do tempo, né, de redigida, ter esses mapas, essas fotos visuais, são muito esclarecedoras, até para você argumentar do que é importante ser preservado ou não. Você começa a detectar onde estão as coisas importantes de cada momento. Então, essa acho que é uma coisa que talvez pudesse enriquecer o seu trabalho, Carolina.
enriqueceu o meu, pelo menos, né? E você perguntou também sobre se, da mesma forma que esse enfoque com os espaços abertos está tendo sobre os edifícios também, né? Eu também nisso eu afirmo que é um esforço isolado, né? Da minha formação acadêmica e da minha forma de ver o mundo, né? E que eu procuro compartilhar o máximo possível com os profissionais que estão. Hoje, eu sou arquiteta do meu setor, que está mais tempo lá. Então, tem outros profissionais novos que estão chegando. Então, eu procuro compartilhar essas visões, porque eu acho que é o nosso papel fazer com que os princípios que a gente acredita se expandam, mas é um esforço de alguns. Essa reitoria, especificamente, está valorizando bastante isso. Agora, já teve anos passados que não, então oscila, né? Respondi tudo, será? Acho que... Sim, acho que sim. Carolina e Roberto, tudo bem? Tá de boa para mim. Teve uma coisa que eu não falo, ficou implícito, mas teve um negócio que você falou, Lúcio, que eu achei ótimo, que foi assim, que as premissas elas estão lá marcadas nos edifícios, né? Os pressupostos assim da projetação, e isso na realidade nos tinha ocorrido, mas não necessariamente assim com essa clareza do jeito que você colocou. Aí fiquei na hora que você falou isso é que eu imaginei os 3 campos com o que eu convivo, porque o da UFJF eu ainda não tive a oportunidade de ver, eu conheço através da Carol. Aliás, nós nunca nos encontramos, a pandemia está fazendo essas loucuras assim com a gente, né? A gente tem um trabalho jóia junto, mas assim todo intermediário. E aí, assim, essa imagem ficou muito forte para mim. Os edifícios eles vão contar essa história. E agora a Carol está indo assim nas formas de contratação, assim, nos detalhes dessa história. Isso vai ficar, acho que, muito nítido. E seria assim uma base muito importante para analisar essa perda de potência do planejamento e essa ênfase na gestão, que é a lógica do capital, assim, assolando a gente, assim, né, de todas as formas, né? E interferindo diretamente no projeto. Na verdade, a terceirização está chegando, já chegou no projeto, né? Então, que se você, dentro de um corpo comunitário, com a possibilidade de estar conversando diariamente com as pessoas, ainda a própria forma com que é organizada a burocracia da universidade já empurra os projetos para um lugar que, às vezes, não satisfatório, assim, se isso ficar só na mão de um terceiro, a chance disso dar errado é enorme, né? Assim, e, além de tudo, desperdiçando uma chance incrível da universidade estar refletindo sobre o fazer, tanto projetual quanto técnico-construtivo. Nós estamos insistindo muito aqui na retomada dessa dimensão da produção. Você falou nisso também, né, Lúcia? Não, foi exatamente isso que me chamou a atenção do trabalho da Carolina, essa produção do espaço, trazer a dimensão da produção do espaço em termos analíticos e de pesquisa para projeto e análise de projetos de campi universitários. Acho isso muito importante. E é isso, para apontar justamente como antes o projeto tinha uma força, né, e hoje a gestão ganha relevância. E acho que se o trabalho da Carolina, né, ao longo nessa linha do tempo, né, talvez essa relação entre pressupostos de projeto e materialização nos edifícios, e ainda com com a forma de produção associada a isso, né, vai mostrar exatamente talvez essa passagem, né, de um período que então a gestão prevalece, a terceirização prevalece, a dimensão do custo, enfim, em detrimento de um ideal de projeto de campus. E de chance de produzir conhecimento crítico, literalmente. Exatamente, né?
Muito bom. E é uma coisa que é interessante, que eu acho que é uma vantagem de estar desenvolvendo esse trabalho nesse momento que eu desenvolvi, que vocês estão desenvolvendo aí em Minas, é o fato de que tem muito agente que participou das etapas vivos ainda. Então, você conversa com pessoas. Eu tive muito contato, assim, na verdade, a gente criou uma amizade com o João Carlos Bros, que é o arquiteto que fez o plano urbanístico original e os prédios dos 12 primeiros anos. E ele, assim, os prédios dele realmente, essa intenção minha de fazer esse inventário, é porque eu vejo muita coisa importante sendo descaracterizada mesmo. Então, assim, estando dentro do corpo técnico, né, da universidade, eu acho que abre esse precedente para a gente ter acesso a informações muito ricas para a pesquisa, uma oportunidade mesmo, né, de propor. Posso citar um exemplo? Como é que está o nosso tempo? Posso falar Acho que a gente pode, acho que o exemplo para a gente finalizar com, Tá. né, daqui uns 5 minutos. Depois dessa fase dos projetos do João Carlos Bros, quando saiu o primeiro reitor, Zeferino Vaz, que ficou 12 anos, o reitor seguinte ele imprimiu 80 unidades repetidas pelo campus, eram predinhos de alvenaria estrutural que eram baratos, né, na época com as grandes empresas de bloco de concreto, né? Então, fizeram esse projeto, mas estritamente funcional. Você entra no hallzinho pequeno, uma asa de cada lado, né? E você sobe meio nível, os banheiros no nível intermediário, sobe um outro hallzinho e dá nas asas. É o exemplo típico de um prédio sem acessibilidade, porque os banheiros, você não tem onde colocar nesse núcleo central, circulação vertical, e os banheiros estão sempre em níveis intermediários. E a gente tem essa situação repetida 80 vezes no campus. Agora, com as leis de acessibilidade, o Ministério Público sempre cobrando e a universidade não tendo resposta, né? Para essa situação, foi concebido um que a gente chamou núcleo de acessibilidade. É um módulozinho que tem uma coisa muito simples, um módulo com 2 banheiros de acessibilidade, né? 2 banheiros acessíveis, um elevador, um hall e um outro ambientezinho de copa ou de que for. Esse núcleo ele pode ser acoplado no prédio em diferentes posições. Quando a gente apresentou essa proposta, nós apresentamos ainda a nível de croquis. A reitoria entendeu que aquilo podia ser uma solução. E isso se tornou uma política da universidade. A reitoria banca o primeiro núcleo de acessibilidade, porque todas as unidades têm núcleos de acessibilidade, vários. A reitoria banca um núcleo para cada unidade e depois a unidade adapta os outros, né? Isso foi concebido também lá em 2010. O primeiro núcleo ficou pronto no ano passado, demorou 10 anos também para contratar, para contratar projeto, para projeto ficar pronto, para fazer revogação, como chama, quando tira a empresa porque não atendeu. Então, assim, são novelas, então as coisas levam tempo, aquilo que parece que poderia acontecer sequencialmente em um tempo X, muitas vezes vai acontecer 10 anos depois, né? Então, eu estou nessa fase de observar esse conceito Então, por isso, eu voltei a escrever, eu fiquei bastante tempo sem escrever artigos, né? Agora eu estou voltando porque eu acho que
essa visão agora do depois, do que está acontecendo em relação ao que foi proposto, é uma contribuição importante também, né? Para, sei lá, para que essas coisas possam ser mudadas, né? Tá certo. Obrigada. Acho que a gente aproveitou o nosso tempo extra aqui para aprofundar a discussão. Acho que foi muito boa, né, tendo em vista né, o objeto comum aqui. E eu vou encerrar, então, porque já está entrando o pessoal da sessão seguinte. Eu queria agradecer a Yasmin o apoio técnico aqui, dado a nossa sessão, agradecer aos apresentadores e até a próxima. Obrigada. Também gostei demais, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Gostaria de parabenizá-los também por essa sessão e muito obrigada pela participação. Tá ótimo. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal.